Bom dia, senhoras e senhores. Verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regimento Interno do CRT Ceará e amparado pela Portaria 140, de 26 de abril de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, e o Manuel Marcelo Augusto Marques Neto, presidente desta sessão de julgamento, declara aberta a 65ª sessão ordinária virtual realizada por videoconferência da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará. Fortaleza, 17 de setembro de 2021. Presentes os conselheiros que compõem esta Câmara: doutor William Falcão de Souza, doutora Antônia Helena Teixeira, doutora Mônica Maria Castelo, doutor Pedro Jorge Medeiros, doutor Felipe Amaral e doutor Carlos César Quadros Pierre. Presente o procurador do Estado, doutor Matheus Diana Neto. Presente também o advogado da parte de um dos processos, doutor Ivan Lúcio Falcão. Secretaria dos Trabalhos, a senhora Ivaneide Duarte Vieira. Desculpa, já fui informado que não teremos resoluções para constar em ata, e passo a palavra a Ivaneide para fazer a leitura da ata da 64ª sessão ordinária, com as observações feitas pelos senhores conselheiros. Ivaneide, com a palavra. Bom dia a todos. A ata da 64ª sessão ordinária virtual, realizada por videoconferência na primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará do ano 2021. Aos 16 dias do mês de setembro do ano 2021, às 8 horas e 30 minutos, verificado o quórum regimental estabelecido no artigo 52 do Regulamento CRT-CE, amparado pela Portaria 140 de 2021, que regulamenta a realização de sessão de julgamento não presencial por meio de videoconferência, foi aberta a 64ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários do Estado do Ceará, por presidência do Dr. Manuel Marcelo Augusto Marques Neto. Presente à sessão as conselheiras Antônia Helena Teixeira Gomes, Mônica Maria Castelo e os conselheiros Carlos César Quadros Pierre, José William Falcão de Souza, Pedro Jorge Medeiros e Felipe Silveira Gugel do Amaral. Presente à sessão, o seu procurador do Estado, Dr. Matheus Viana Neto. Então, iniciada a sessão, o presidente indagou aos conselheiros se esses receberam a ata da 63ª sessão e as resoluções referentes aos processos de número 6761/2018, auto de infração 2018-13424, da relatoria da doutora Antônia Helena Teixeira Gomes, processos 3691/2018, auto de infração 2018-08599, e processo 3692/2018, auto de infração 2018-08116, da relatoria do doutor Fernando André Martins Teixeira. Não havendo sugestões de correção, a ata e as resoluções foram aprovadas pelos membros da Câmara. Ordem do dia. Processo de recurso número 2747/2018, auto de infração 2019-04401. Recorrente Nestlé Brasil Limitada. Recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. A decisão a ser lida em igual teor valerá também para o processo de número 2745/2019, auto de infração 2019-04419, recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Vale também para o processo de número 2746/2019, auto de infração 2019-04406, recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheira relatora Mônica Maria Castelo. Valendo também ainda para o processo de número 2756/2019, auto de infração 2019-04500, recorrente Nestlé Brasil Limitada, recorrido célula de julgamento em primeira instância. Conselheiro relator Pedro Jorge Medeiros. Decisão comum aos 4 processos. A primeira Câmara de Julgamento do Conselho de Recursos Tributários, após conhecer do recurso ordinário interposto, decide, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto para confirmar a decisão de procedência proferida em primeira instância e julgar procedente o auto de infração, nos termos do voto do conselheiro relatora e parecer da célula de assessoria processual tributária,
adotado em sessão pelo representante da douta Procuradoria-Geral do Estado. Quanto ao argumento do caráter confiscatório da multa, este contencioso não tem competência de apreciar referida matéria, nos termos do artigo 48, parágrafo 2º, da Lei 15.614/2014. Presente a sessão, acompanhando o julgamento, a representante legal da parte, a doutora Vitória Medeiros de Melo Cavaleiro Chaves. É isso, senhores. Alguma alteração a ser feita, senhores? Senhoras, na ata que foi lida, não havendo nenhuma alteração, considera-se aprovada. Passaremos, então, para a ordem do dia. 65ª Sessão Virtual Ordinária, 17 de setembro de 2021. Processo de recurso 3896-2018, auto de infração 2018-07874. Recorrente a F. Silva Melo Pirelli, recorrido será o julgamento de primeira instância. Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência em primeira instância e a assessoria processual tributária sugere a parcial procedência. Para a sustentação oral, temos a presença do advogado Dr. Ivan Lúcio Falcão, que no momento oportuno concederia a palavra para os seus argumentos de defesa. Passo a palavra agora para o Dr. William Falcão, para início do processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos os participantes da sessão, especialmente o doutor Ivan Falcão, que faz a sustentação oral. Faz tempo que não o via. Seja bem-vindo. Obrigado, senhor. Senhor presidente, o auto de infração contra essa empresa AF Silva Melo, contribuinte AF Silva Melo, de Sobral, Ceará, para o seguinte relato: lançar crédito indevido de ICMS na hipótese de o mesmo ter sido aproveitado. O contribuinte lançou e efetivamente se apropriou dos créditos escriturados em sua FD em valores superiores ao permitido pela legislação vigente em nosso Estado, nos exercícios 2013, 2014, 2015 e 2017, conforme detalhado nas informações complementares e nas planilhas anexas. Está sugerido aqui o artigo infringido 65, 66 e 69 do Decreto 24.569/97 e a penalidade, o artigo 123, 2A da Lei 12.670/96, que é de crédito indevido. O valor principal é R$ 181.853,23 e a multa, uma vez o valor do imposto, R$ 181.853,23. Nas informações complementares, ele faz aqui o demonstrativo do crédito tributário, faz isso mês a mês, inicia com janeiro de 2013, lança o valor do ICMS da multa, fevereiro de 2013, vai junho, julho, até novembro de 2017, demonstrando mês a mês o valor que ele entende que foi indevidamente lançado. Nas informações complementares, diz que o contribuinte é sujeito ao regime de recolhimento normal, está inscrito no CNAE 810099, que é extração e britamento de pedras e outros materiais. Está obrigado a FD desde 1º de janeiro de 2012. Emitiu um termo de intimação 2018-03-680, em 4 de abril de 2002, solicitando ao contribuinte que se manifestasse em relação ao levantamento dos créditos apurados. Foi apresentada a planilha, apresentada nas folhas 11 a 14 dos autos, a qual demonstra o que a empresa lançou e apropriou dos créditos do combustível óleo diesel. Ou seja, a acusação aqui, quando nós adentrarmos na planilha, é óleo diesel, ele se creditou do óleo diesel. Alega que, conforme o parecer 274/2006, transcreve, em relação ao combustível, somente confere crédito à aquisição feita no âmbito interno, ou seja, quando realizada no território cearense.
Haja vista que nas operações interestaduais esse produto goza de imunidade constitucional, o que afasta qualquer cogitação acerca da apropriação do crédito a elas relativo. É de bom ouvir lembrar que o crédito fiscal apropriado pelo contribuinte deve ser relativo àquele efetivamente pago na operação anterior. E no final da inflação, ele diz que foi constatado, né, que o contribuinte nos exercícios 2013 a 2017 se creditou efetivamente do ICMS, uma vez que no final do exercício 2007 sua conta corrente apresentou saldo devedor de ICMS. Destacados nas notas fiscais eletrônicas de aquisição internas, aquisições internas de combustível, óleo diesel, e o efetuado seu cálculo com base nos valores das mesmas, isto é, sobre o valor total dos produtos recebidos em comercialização, quando o correto seria apropriar-se do crédito referente ao ICMS efetivamente recolhido pela distribuidora de combustível, conforme convênio ICMS 100/2017, quando das operações anteriores, cálculo demonstrado na planilha em anexo. Só um adendo. Ele equivocou aqui em colocar o convênio ICMS 100/2007, que esse convênio não trata de ICMS combustível. A julgadora, quando foi fazer o julgamento dela, ela disse que ele referiu isso aí, mas, na verdade, o convênio que trata de combustível é o 110/2007. Ele, quando fez a intimação, pedindo para o contribuinte se manifestar sobre aquela diferença, o contribuinte apresentou um relatório, está nos autos, de algumas notas fiscais dizendo que estava tudo correto. Então, ele vai e escreve. Feita a análise das planilhas apresentadas pelo contribuinte, essa que eu falei, o contribuinte manda, verificamos que a nossa fiscalia mensual não se refere a operações com óleo diesel, portanto, para efeito da fiscalização, as planilhas não foram consideradas. Ou seja, as notas que foram apresentadas não eram de óleo diesel, ele está tratando apenas de óleo diesel, então não considerou. Está nos autos. E, no final, aqui ele diz que foi infringido o artigo 60 caput do parágrafo 3º do decreto 24.569/97, que diz: para fim de compensação do ICMS devido, constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo. Parágrafo 3º. Quando o imposto destacado no documento fiscal for maior que o exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto. Eu acho que todos já viram isso, né? Destaque errado e o correto. Aqui é um pouco de diferença. Lá na frente eu vou falar. O contribuinte ingressa com a defesa. E na defesa, um instante. E na defesa ele alega que as notas fiscais se referem a óleo diesel, emitidas por empresas localizadas no estado do Ceará. Né? A informação complementar, o fiscal já diz, operações internas. Que trata-se de aquisição de mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, nos termos do artigo 484 do decreto 24.569/97, que, uma vez recolhido o ICMS, as operações subsequentes não geram débito para o emitente, nem crédito para o destinatário. Que, em virtude desse regime de recolhimento, as notas fiscais referentes às operações subsequentes são emitidas sem destaque de imposto. Que, todavia, o parágrafo 2º do referido artigo, que é o artigo 484, estabelece que, caso a nota fiscal tenha como destinatário estabelecimento industrial, que é o caso do autuado, a nota fiscal deverá ter destaque ICMS para fim de crédito do destinatário. Que, no presente caso, a impugnante aproveitou crédito decorrente de aquisição interna de óleo diesel, utilizado como insumo de sua atividade de extração e britamento de pedra, sob o amparo do artigo 60, inciso 5 do Regulamento ICMS. Que, por meio do parecer 184/1994, a Secretaria da Fazenda já autoriza o aproveitamento de crédito de combustível utilizado como insumo do exercício de atividade sujeita ao produto.
que o contencioso administrativo tributário entende legítimo aproveitamento de crédito CMS decorrente de aquisição interna de combustível, utilizando por prestador de serviço de transporte, e traz algumas decisões do contencioso. Que não há que se falar em aplicação do convênio 110, 2007, aquele convênio que eu falei, com o fiscal de 100, né? O contribuinte fala no 110, corretamente. Que não há que se falar em aplicação do convênio 110, 2007, ao prestador de serviço de transporte, quando ele toma crédito CMS. O artigo mencionado pelo auditor fiscal é aplicável às operações realizadas por contribuinte que tiver recebido combustível diretamente do sujeito passivo por submissão tributária, ou seja, aos postos de gasolina, porém nunca ao transportador que compra no posto. Que é impossível ao impugnante saber com precisão qual o valor do CMS recolhido pela distribuidora, uma vez que ela adquire o combustível do retalhista, do posto. E o ato de infração deve ser julgado improcedente. E quando o produto retorna para a cadeia produtiva, no caso da submissão tributária, deve conceder crédito do imposto, não apenas pela disposição da lei estadual, mas por perder a submissão tributária em seu sentido, qual seria embutir no preço do produto toda a carga tributária que teria quando fosse repassada para o consumidor final. Essa é o que o contribuinte alega. O julgamento singular foi pela procedência e traz vários artigos aqui, o 23 da lei complementar, que diz que o direito ao crédito para efeito de compensação com débito do imposto reconhecido ao estabelecimento que tenha recebido as mercadorias ou para o qual tenham sido prestados de serviço está condicionado à idoneidade da documentação, se for o caso, a escrituração nos prazos, condições estabelecidas na legislação. O artigo também 50, 59 e o 66 do regulamento CMS. Apenas 60, diz que para fins de compensação do CMS devido constitui crédito fiscal o valor do imposto relativo ao crédito presumido ou autorizado conforme disposto na legislação. Quando o imposto destacado na compensação for maior que o exigível para a da forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto. Quando o imposto destacado na compensação for maior que o exigível na forma da lei, o seu aproveitamento como crédito terá por limite o valor correto. Traz a cláusula 17ª do convênio CMS 110, de 28 de setembro de 2007. Aí transcreve o parágrafo 3º, o parágrafo 4º e a cláusula 18ª. E os incisos. Rapidinho, vou ler esse daqui. Cláusula 17. Parágrafo 3º. Para efeito disposto neste capítulo, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria abrangerá os valores do imposto efetivamente retido anteriormente e do relativo à operação própria. Parágrafo 4. Nas saídas não tributadas da gasolina resultante da mistura com álcool ou do óleo diesel resultante da mistura com B100, o valor do imposto cobrado em favor da unidade federada de origem da mercadoria não abrangerá a parcela do imposto relativa ao álcool ou B100, contido na mistura retida anteriormente e recolhida em favor da unidade federada de origem. Cláusula 18ª. O contribuinte que tiver recebido combustível derivado do petróleo com imposto retido diretamente do sujeito passivo por submissão tributária, deverá, quando efetuar operações interestaduais, aí cito o que é que deve fazer: registrar com a utilização do programa do computador, etiquetado para a segunda da cláusula 23ª, os dados relativos a cada operação definidos no referido programa. Quando não tiver realizado operações interestaduais e apenas receber os seus clientes informações relativas a operações interestaduais, registrá-las, observando o disposto na linha B e C do inciso 1 do caput. Aí vai. Verifique se a empresa autuada se creditou de valor superior ao permitido pela legislação e, portanto, deveria efetuar o lançamento do crédito do ICMS oriundo das operações de entrada cujo imposto foi efetivamente recolhido pela distribuidora. E Doutor William, não conseguimos ouvi-lo, acho que desligou o microfone. Ok. Voltou, né? Voltou. Ok. O contribuinte me ouviram até eu ler a última parte do julgamento? Foi, né? Sim. Pronto.
Então, o contribuinte entrou com recurso ordinário. No recurso ordinário, ele pede a decadência parcial, né, dos meses de janeiro e março, janeiro e fevereiro, com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e pede a improcedência do auto de infração pelas mesmas razões levantadas na defesa. Levantadas na defesa pede a improcedência. O processo foi para a assessoria processual tributária, e na assessoria processual tributária foi acolhido o pedido do contribuinte de decadência dos meses de... Então, instante. Dos meses de janeiro e fevereiro de 2013, a partir de junho de 2013, que é o período a seguir cobrado, não tinha mais decadência, porque estava fora do prazo, né? Aliás, o auto-infração foi lavrado em 30 de maio, né? 30 de maio, quando faz a contagem, o junho estava fora. Só janeiro e fevereiro. E, no mérito, manteve a decisão condenatória de primeira instância, pela procedência. Senhor presidente, em síntese, o relatório. Agora, só adiantando para os senhores que quem tiver no WebDrive vai verificar aí o CD, e quando nós formos para a discussão, aí eu acho mais interessante, na discussão, mostrar esse CD foi analisado por mim ontem à tarde, já tinha sido analisado anteriormente, eu não tinha muito entendido isso, e fui para a perícia analisar, as duas pessoas da perícia abriram, me acompanharam no CD, primeiro da questão de cálculo, aí para a gente, agora ficou claro, eu posso passar para os senhores, mas tem outras questões que na discussão nós levantaremos. Ou seja, aqui não é simplesmente a nota fiscal está feito o destaque do ICMS errado, alguma coisa como já aconteceu, né? O contribuinte só tem direito ao crédito menor. Aqui houve um cálculo que eu acho melhor na discussão, senhor presidente, esse cálculo eu informava, quem tiver na habilidade vai acompanhando, eu acho melhor. Ok, doutor. Não sei que queira que eu faça antes. O senhor já fez o relato, né? Já sugeriu, né, que os conselheiros abrissem o WebDrive até para análise mais detalhada, e acredito que no momento das discussões outras questões poderão ser esclarecidas. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Zeno Neto, procurador do Estado, para a sua manifestação. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutor Ivan, seja muito bem-vindo a essa Câmara, mais uma vez fazendo desse momento um momento rico, porque você sempre traz alguma discussão interessante e hoje não deve fugir à regra. Obrigado, senhor procurador. Pois seja muito bem-vindo. Bem, a questão aqui posta em discussão é a respeito do crédito indevido decorrente da aquisição de combustível pela empresa. A empresa tem por atividade, salvo engano, atividade é a produção mineral, de minérios, esse tipo de coisa. Né? De minérios que eu digo pedra, brita, a mineração nesse sentido. E ela, então, utiliza nas suas atividades, né, claro, combustível para movimentação de carga, para entregar. E ela adquiriu esses combustíveis, então. E doutor William certamente
deverá esclarecer melhor isso por ocasião do debate, mas ela adquiriu esse produto, pode ter adquirido tanto em operação interna quanto em operação interestadual. Nas operações interestaduais, se esse produto tivesse sido adquirido em operação interestadual, não há uma regulamentação específica ainda acerca da possibilidade de aproveitamento do crédito ICMS na aquisição dos serviços, na aquisição de combustíveis em operação interestadual, salvo quando a empresa adquirente, ela adquire diretamente do distribuidor, que aí o distribuidor tem condições de indicar no documento fiscal o valor do ICMS substituído, que foi retido por substituição tributária, e aí sim, com base nesse documento, ela poderá se creditar. Mas ela adquirindo esse combustível diretamente de posto de gasolina, aí não há como, porque o posto de gasolina emite, às vezes até o cupom fiscal não emite, tem a nota fiscal. Então, em operação interestadual, essa questão não foi resolvida ainda quanto ao aproveitamento de crédito. Mas nas operações internas, há regra já para essas operações, né? E a regra estabelecida no Convênio 110 é de que o imposto é aquele que foi cobrado por substituição tributária. O agente fiscal, ao fiscalizar a empresa, identificou que havia aproveitamento indevido de crédito do ICMS, desse serviço de transporte, da aquisição de serviço de transporte, não, de aquisição de petróleo, de combustível pela empresa, e que ela havia lançado em valor superior, esses créditos em valor superior àqueles que ela teria direito. E mais ainda, diante da fiscalização, a empresa apresenta, quando solicitada, apresenta os documentos, mas que não se referiam à aquisição de combustíveis, se referia a outros documentos, razão pela qual o agente fiscal nem considerou essas operações. Vem a empresa aos autos, a recorrente, e sustenta, foi julgado procedente, primeira instância, a autuação, vem a recorrente e sustenta que a invalidade da autuação, porque ela teria direito à totalidade do crédito. Sustenta a decadência parcial, e nesse ponto a Procuradoria já se adianta, porque foi muito claro, parecer no sentido de que essas operações foram completamente registradas, e se houve o crédito indevido, esse crédito indevido repercutiu na apuração do ICMS normal, o qual foi demonstrado, foi explicitado, foi informado a Cefaz, razão pela qual me parece que, nesse caso da decadência suscitada pela parte, ela tem razão. Então, nessa parte, no que se refere à decadência, a Procuradoria entende que houve aí, sim, um período da ação fiscal em que já havia sido alcançado pela decadência. Mas, em relação ao restante do crédito, me parece que não ficou, e aí vai depender até da questão já suscitada pelo doutor William, que são os documentos que foram apresentados em relação à apropriação desse crédito. Esse crédito corresponde ao valor total da operação de aquisição, porque, veja, quando é um estabelecimento industrial e está adquirindo um produto sujeito à substituição tributária, cujo imposto já foi pago por substituição, qual é a regra estabelecida na nossa legislação? É que sobre o valor que foi o valor da operação de aquisição, deve o contribuinte calcular o imposto que ele teria direito ao crédito. Então, ele está adquirindo combustível que vai utilizar no seu processo industrial, ele tem direito de uma empresa que já sofreu substituição tributária, ele teria direito ao crédito da alíquota do ICMS aplicado sobre o valor da aquisição. E essa questão na autuação, para mim, não ficou muito clara, daí porque seria interessante, depois da manifestação do doutor Ivan Falcão, a gente escutar atentamente as considerações a serem efetuadas também pelo doutor William. Portanto, em princípio, a Procuradoria entende que houve, sim, o aproveitamento indevido do crédito, o aproveitamento desse que foi parcial, tendo em vista a incidência da decadência no período de janeiro acho que maio até, do exercício. Fevereiro. Fevereiro. Janeiro e Janeiro e fevereiro, pronto.
desse período da decadência. E quanto ao restante, me parece que fica configurado aí o aproveitamento do crédito indevido. Mas vamos escutar atentamente o doutor Ivan e depois vamos aos debates, que a Procuradoria fará uma manifestação final. É isso, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Ivan Falcão, representante da empresa, objeto do processo aí em discussão, em votação. Com o doutor Ivan. Senhores conselheiros, senhor presidente, bom dia. Senhor Matheus, é um prazer estar de volta a essa Câmara. Sempre muito bem acolhido por ela. Obrigado. Bom, senhores, como foi dito, é uma empresa de britagem, né? Ela tem a atividade dela, é extração e britamento de pedras, regime normal. E ela usa também, no KNAI secundário, o transporte para poder realizar justamente o seu objetivo, transportar as pedras, a britagem, e por conta disso, os caminhões, o combustível é utilizado, permitido, reconhecido o crédito desse combustível nas notas internas em seu transporte. Ocorre que o auto de infração alega que ele creditou-se num valor a maior do que o permitido. E conforme a leitura lá do convênio 110, do regulamento, percebe-se que esse comando ele é dirigido às distribuidoras e ao retalhista, que seria os postos de combustíveis, não alcançando mais o consumidor final, que nesse caso não é apenas o consumidor final, ele é o industrial, tendo direito ao seu crédito integral. Esse é o entendimento da parte, por isso que ela pugna desde a impugnação pela sua improcedência, repetindo o pedido no seu recurso, e alternativamente a decadência dos créditos referente a janeiro de 2013, e na verdade vai até junho de 2013, que foi somente quando a parte tomou ciência do auto de infração. Mas, se não me engano, nos meses de março, abril e maio, não houve valores na infração apontada. Somente janeiro, fevereiro e junho. Então, seria esse o pedido, que incluísse o mês de junho também, janeiro, fevereiro e junho, no entendimento da decadência, porque a ciência ocorreu somente em junho, final de junho, se não me engano. Por isso, seria o pedido também, caso não entenda pelo primeiro pedido de improcedência, a parcial procedência nesse sentido. Senhor presidente, seriam só esses os pedidos, e a parte também gostaria de ouvir e se reservar a algum debate posterior após a manifestação do Dr. William, o relator, sobre o que foi que ele viu a mais aí. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Ivan. Da forma regimental, o processo agora está em discussão. Doutor William quer fazer as suas considerações nesse momento, esclarecer. Ficamos aí com expectativa, né? Assim, senhor presidente, quanto à decadência, não está fácil, vou logo adiantando que não está fácil. O próprio presidente ontem viu lá, estava lá na perícia conversando, só para a gente analisar, que eu não tinha entendido. Antes eu já procurei outras pessoas, fui tentar falar com o Serelei sobre essa questão, porque para mim tem alguma coisa, não de certeza, nem de incerteza, alguma coisa faltando. É assim, mas quanto à decadência, não. Eu sou mesmo favorável ao artigo 150, parágrafo 4, mas nós contarmos o 150, parágrafo 4, a decadência, é assim, o auto foi lavrado janeiro e fevereiro, que foi aplicado decadência, o parecer sugere decadência, janeiro e fevereiro. O doutor Ivan já está alargando para junho, que é o próximo mês reclamado. O auto foi lavrado no dia 30 de maio de 2018. A ciência não foi pessoal.
a ciência foi por AR. Foi por AR, certo? E o AR foi postado no dia 1º de maio. O auto foi no dia 30 de maio e o AR Foi dia 30 e recebi dia 19 de junho, doutor. Foi postado no dia 1º de junho, que eu tenho aqui. Foi recebido dia 19 de junho. E recebido pelo destinatário no dia 19 de junho. Certo? 19 de junho. É isso aí. Nesse sentido aí, eu entendo que a decadência atingida completamente é janeiro e fevereiro. Junho ainda não. Pronto, isso é a questão da decadência. Mas vamos para o mérito. Eu quero só explicar rapidinho aqui o CD. Na verdade, o contribuinte está falando que tem direito ao crédito, CMS, o fiscal em nenhum momento, e ninguém está, nem o julgamento, nem o parecer, dizendo que está discutindo que ele tem ou não direito. Está apenas dizendo que o crédito se creditou indevidamente de parte desse ICMS. Se abrirmos aqui o CD, a primeira lá de cima, lá, que aparece, é todos os atos COTEP. Aí cita vários atos COTEP. Certo? Os atos COTEP. Começa no ato 4, 2013. Aí eu coloquei na sequência cronológica. Aí vem o 4 de 2013, o 24 de 2012, o 4 de 2013 e vai descendo. Primeiro, no relatório. Segundo, aí então ele mostra o conta corrente, né, para mostrar que o contribuinte, né, tinha saldo devedor, para dizer que aproveitou, está aqui o saldo da conta corrente, era conta corrente, né? Começando de 2013, janeiro, saldo devedor quitado, teve saldo credor só no mês de novembro de 2013, dezembro, saldo devedor quitado, todo saldo conta corrente. Mas, agora vamos para a planilha. O que importa aqui, na verdade, é a planilha. Pronto. A planilha, quando abre a planilha, aí a gente observa claramente, aqui, tem tabela dinâmica e tem NFE combinado, lançamento conta empresa. NFE Combi. Pronto, aqui a planilha é esta daqui. Tem a coluna que está marcada de amarelo, certo? Então, o fiscal fez simplesmente assim. Eu vou citar 2 exemplos, para ser rápido. Eu imprimi as notas fiscais. O contribuinte emitiu a nota fiscal, o posto. Aqui a nota fiscal é emitida, né? E no final da nota, o contribuinte diz desse jeito: o posto fiscal que emitiu, posto de petróleo e lubrificante São Domingos Limitada, lá de Sobral, Ceará. Né? Aí no final ele diz: referente aos cupons fiscais emitidos no período de 1º de janeiro de 2013 a 28 de janeiro de 2013. Está dizendo que essa nota é relativamente a esses cupons fiscais. Então ele coloca: o valor total da nota fiscal é R$ 78.103,14. Está aqui a primeira nota, 14,30, está no relatório. 78.103,14. O valor desta mercadoria que ele declara é de 2,09. 2,09 reais. 2,09. São 37.369,92 litros, vezes isso daí dá R$ 37.369,92. Aplica o ICMS, a alíquota 25%, e encontra R$ 19.525,79, que foi o valor que o contribuinte se creditou. Certo? Aí o fiscal, em seguida, faz uma tabela e coloca nessas 2 primeiras notas, que são as de janeiro, ato COTEP 24/2012 e ato COTEP 24/2012. Eu analisando isso, o que quer dizer? Esse ato COTEP, ele diz que é preço médio ponderado a consumidor final. E coloca que, a partir de 1º de janeiro de 2013, o valor do litro do diesel para o Ceará, coloca lá no Ceará, é R$ 2,2,1.
2,1, R$ 2,10, né? 2,1. Voltando aqui, o contribuinte, quando calculou, ele calculou 2,09. O fiscal coloca 2,1. Então, ele pega a quantidade declarada da mercadoria, que eu já disse, anterior, 37.369, multiplica por esse 2,1. O fiscal faz isso. E encontra o valor de 78.476,83. O valor que foi calculado lá na nota fiscal é 78,103. Aqui dá 78,476. Aplica uma redução de base de cálculo. Ele não diz qual é, mas eu fiz o cálculo, é 32%. Ou seja, valor reduzido da base de cálculo, 53 mil. Sobre esses 53 mil, ele aplica os 25%, a mesma letra que foi aplicada na nota fiscal. E encontra o ICMS no valor de 13.341,06, que é o ICMS que ele entende, o fiscal, que era o que ele podia se creditar, 13.341. Pega o ICMS destacado na nota que o contribuinte se creditou, né, que é o ICMS do valor de 19.525, menos os 13, dá crédito indevido, 6.184,73. Essa nota fiscal 1430 e a 1482. Analisei com duas pessoas lá da perícia. Foi feito dessa forma. Aí, senhor presidente, eu confesso todos os conselheiros, confesso que eu pesquisei, ele não disse por que fez essa redução, eu pesquisei na legislação, né? Cansei de pesquisar mesmo, fiquei até meio pouco desanimado por conta disso, e eu queria saber o porquê dessa redução. Eu não achei o porquê dessa redução, né? Diante disso, eu fico numa situação, agora, no momento, de dizer, está correto ou está errado? Porque eu não encontrei isso aí. Sabe que a situação foi ontem à tarde, você me viu lá, eu estou olhando isso, cara, conversei com outros conselheiros, né, só com o Lúcio Flávio já estava vendo na questão de tem direito ou não o crédito, ele tem direito a crédito, é inegável. O fiscal não está dizendo que ele tem, está dizendo que ele tem, apenas que ele se creditou a maior, que ele teria que ter calculado conforme veio do sujeito, foi a atribuição tributária para o posto, né? Aí ele tomou como parâmetro o valor da mercadoria do ato COTEP, que aí eu não achei a ligação disso aí. Então, a questão está dessa forma. Né? Dessa forma. Obrigado, doutor William. Nós temos aqui a doutora Helena e o doutor Carlos César Quadros Pierre, inscritos para discutir, ou esclarecer alguma dúvida. Doutora Helena, com a palavra. Doutor Pierre, levanta a mão primeiro, doutor Marcelo, eu aguardo. Então, doutor Pierre, desculpe. Mas se quiser falar primeiro, pode falar, Helena, não tem problema. Ajuda. Está apresentando aqui, doutor Pierre, pela ordem, mas é porque o doutor Pierre fez uma pequena intervenção e ele alterou aqui mais a sequência. Doutor Pierre, com a palavra. Pois não. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia a todos, colegas conselheiros, conselheiras, Vaneide, doutor Matheus, doutor Ivan. É sempre bom tê-los na nossa Câmara, tanto doutor Matheus como doutor Ivan. Não é, doutor Felipe? O Matheus faz falta. Também. Então, veja que interessante esse processo. Eu estava aqui matutando, antes da intervenção do doutor William, sobre o erro excusável. Né? Como exigir que o contribuinte aproveite corretamente o seu crédito pelo valor que foi pago lá na refinaria, certo? Se ele não tem conhecimento, né? Se para ele o posto de gasolina passa sem essa informação, como exigir que ele faça isso? Aí eu me deparo com a informação do doutor William, que essa informação nem o fiscal tem. O fiscal não tem essa informação. Ele não pegou o ICMS efetivamente cobrado na distribuidora. Ele pegou a chamada pauta, calculou como ele acha que provavelmente foi recolhido lá e fez essa aplicação. Veja bem, senhores, o que ele acha que provavelmente foi, mas assim o foi? Tem alguma prova nos autos aí de que o ICMS recolhido é diferente do apropriado? O contribuinte,
ele se apropria de acordo com a nota fiscal que ele recebe. Ele não pode alegar que não tem conhecimento da legislação, lógico, já que a legislação é para ser de conhecimento público, que diz que tem que ser o ICMS lá cobrado na refinaria, já até o final. No mínimo, haveria de ter o chamado erro excusável, porque ele não tem, certo, a informação do que é cobrado lá. Agora, nós chegamos a um ponto que nem o fiscal tem. O fiscal não prova aqui que o que ele fez não foi correto. Ele dá um indício, olha, provavelmente não foi, porque eu fiz os cálculos, tudo indica, deve a refinaria ter sido assim, que eu não sei nem como é que foi, que eu também não estou entendendo essa redução, né? Deve ter sido assim. Mas aqui eu não tenho o preço do ICMS lá da refinaria, não. Então, como é que eu posso dizer, olha, está aqui, o preço da refinaria, o ICMS da refinaria que eu tirei direito é esse, está aqui. Foi esse que foi recolhido para o estado de Ceará. E esse aqui não é. Ele fez uns cálculos que provavelmente foi, mas nem nós temos a certeza se foi ou não. O relator não está entendendo sequer como é que foi feita essa redução. Então, eu entendo que aí não há elementos de prova suficiente para comprovar que ele recolheu indevidamente. E segundo, se se entender que tem, aí é o carro patente do erro excusável, porque o contribuinte não tinha outros elementos para aproveitar de outra forma. Se nem a fiscalização tem esse dado, imagine ele. É isso, senhores. A grosso modo, sintetizando, é esse meu entendimento. Obrigado, doutor Pierre. Doutora Helena, com a palavra. Pois é, senhor presidente, ouvindo atentamente aí as discussões, eu tinha analisado aqui o CD e confesso que não cheguei a esse cálculo minucioso feito aí pelo doutor Willamy, mas assim, como o doutor Pierre acabou de mencionar aí, se os cálculos tivessem sido feitos com base nos valores dos documentos fiscais, ficaria realmente bem fácil se fazer uma comparação e verificar se o crédito apropriado foi maior ou menor. Mas, na verdade, o fiscal utilizou aqui uns cálculos que eu também confesso para vocês, não sei como se chegou a esses valores apurados. Então, assim, eu não me sinto segura para dizer, nesse momento, que esses valores calculados pela fiscalização estão corretos, estão errados. Então, eu gostaria de pedir vistas desse processo para fazer uma análise mais minuciosa sobre esses cálculos utilizados pela fiscalização e ver se realmente existem elementos capazes de identificar, de apontar essa infração. Ok, doutora Helena. Doutor Matheus pediu a palavra. Doutor Matheus. Ok, senhor presidente, senhores conselheiros e doutora Helena, especialmente, é que eu já havia sinalizado em relação a essas operações de qual era a forma de aproveitamento de crédito naqueles casos em que um contribuinte industrial ele adquire mercadorias cujo imposto tenha sido pago por substituição tributária. A nossa legislação é muito clara, ela diz que o imposto a ser creditado deve corresponder à alíquota sobre o valor da operação de aquisição. Então essa é a regra geral. Eventualmente, claro, o Estado pode estabelecer exceções, como é o caso do convênio, quando ele diz, o convênio diz que o valor a ser apropriado como crédito, que são as considerações para auxiliar a doutora Helena na sua análise que vai fazer posteriormente, é que o valor a ser apropriado como crédito deve ser aquele que foi pago, que foi retido por substituição tributária lá pela refinaria. É evidente que quando o industrial adquire internamente, ele não tem esse valor. O que o agente fiscal pretendeu fazer pela exposição do Dr. Willamy foi exatamente identificar esse valor que foi cobrado lá na refinaria e compará-lo com o valor que foi apropriado pelo contribuinte. Aí ele disse, como o valor da refinaria foi X e o do contribuinte foi X mais 1, esse X mais 1 aqui é indevido.
Mas me parece que essa regra só deve ser aplicada naquelas situações em que o distribuidor, como eu também apontei, o distribuidor indica na nota fiscal de venda o valor desse imposto. Ou seja, o distribuidor tem condições, quando efetua a venda de mercadoria para qualquer um, ou venda de combustível, de dizer, olha, o ICMS substituto que foi cobrado nessa operação foi Y pela refinaria. O distribuidor. Mas o varejista, como é o caso do posto de serviço, posto de gasolina, esse não tem condições. Então, a exceção para fins de apropriação do crédito me parece que seria somente nesse caso em que a aquisição é feita diretamente do distribuidor. Quando não é feita do distribuidor, esse cálculo que foi feito pelo agente fiscal me parece que é indevido, porque o crédito a ser apropriado deve ser aquele correspondente à alíquota sobre o valor da aquisição. É claro que aí entra um novo dado, que aí eu vou colocar esse novo dado para a doutora Helena complicar um pouquinho, é porque é o seguinte, com a decisão do Supremo Tribunal Federal a respeito da substituição tributária, em que diz que o imposto que foi cobrado a menor poderá ser cobrado adicionalmente pelo Estado, no caso do regime de substituição tributária, você já deve estar perguntando qual a implicação disso com o crédito. Vou explicar. O imposto que foi cobrado a menor, o Estado poderá, na substituição tributária, poderá, então, exigir a complementação. Assim como o contribuinte que efetuou o pagamento a maior, poderá, então, exigir o ressarcimento desse valor. Esse foi o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que simplesmente deu um nó górdio no regime de substituição tributária. Pois bem, mas o contribuinte que está adquirindo essa mercadoria, ele está adquirindo pelo valor Y. Esse valor Y foi esse valor que serviu de base de cálculo para a substituição tributária, porque o valor da substituição tributária, eu estou dando mais um complicador, viu? Porque o valor da substituição tributária é o valor devido da operação. Ora, se foi cobrada a substituição tributária sobre 100 e ele está adquirindo o produto sobre 110, o crédito que ele teria direito, contribuinte, adquirente, seria sobre 100, porque não foi cobrado o ICMS sobre 110. O ICMS substituto foi cobrado, assim como a situação inversa também pode ter ocorrido. Ele pode estar adquirindo o produto por 100, mas a substituição tributária pode ter sido feita por 110. Qual o valor que ele teria direito ao crédito? Eu estou colocando aqui mais um componente só para complicar um pouquinho. Mas me parece que a solução a ser dada ao encaminhamento é a regra geral para essas situações em que o estabelecimento industrial está adquirindo produtos já com imposto retido por substituição tributária, que é aplicar a alíquota sobre o valor da aquisição e sobre esse valor se apropriar. Mas deixo essas indagações e outras certamente que a doutora Helena deverá formular, deverá fazer junto com os colegas, para próximo debate sobre esse assunto que eu acho sempre muito interessante. Eram só essas considerações, senhor presidente. Doutor Matheus, mas a sua conclusão, então? Eu entendi. Não, aí eu não concluí. Eu vou concluir quando a doutora Helena, né? Quando a doutora trouxer o debate, trouxer as questões. Que responsabilidade, doutor Matheus. Evidentemente que eu já tenho um posicionamento a respeito desse assunto, claro, mas a minha conclusão será com o retorno da doutora Helena. É isso. Então, tenha um pouquinho de paciência, doutor Pierre. Aguardar cenas dos próximos capítulos. Doutor Pierre, só observando, senhores, foi concedido vista, né, o pedido de vista da parte. Os elementos trazidos, doutor Matheus, acredito que... Desculpe, eu não me ative. A Helena pediu vista. Sim. A doutora Helena pediu vista do processo e o doutor Matheus colocou mais elementos para que ela possa também Matheus, eu pedi aprofundar. A conclusão porque eu não tinha percebido essa questão da vista. Me desculpe. Pronto, eu abri apenas o parênteses para o doutor Matheus colocar mais algum elemento nessa análise de estudo também, esclarecimento. Eu vou colocar um elemento também, tá certo, presidente? Pode ser? Pode. Doutora Helena, dentro do que o doutor Matheus falou, nós temos a situação, inclusive, já que o imposto foi maior, que o Estado pode, a qualquer momento, exigir esse ICMS. Contudo, o contribuinte não poderia se creditar.
Senhores, vamos então aguardar, né, o retorno do processo. Acredito que agora em outubro, né, já possamos incluir na pauta, até para dar celeridade, né, e no momento oportuno o doutor Ivan será intimado para a nova sessão com os esclarecimentos sobre a matéria. Agradeço desde já a sua participação e, da forma regimental, pedir acatado, né, a sua pedido de vista, a doutora Helena Gomes, que analisará o processo e colocará em pauta brevemente. Ok, senhor presidente, obrigado pela oportunidade e aguardo nova intimação. Senhores, bom dia, bom trabalho para todos. Obrigado. Igualmente, bom final de semana. Senhores, vamos dar prosseguimento à nossa sessão. Temos mais 3 processos na nossa pauta. Tem 2 processos da relatoria do Dr. Felipe Amaral, Max Frio, Imóveis e Armazéns Frigoríficos Limitada. Processo de recurso 3607/2018, auto de infração 2018-08158. E o processo de número 3608/2018, auto de infração 2018, 08168. Eu indago, doutor Felipe Amaral, se os processos podem ser apreciados em conjuntos ou teríamos que analisar separadamente. Pelo que eu observei, são notas fiscais que não foram escrituradas. É isso a matéria? É comum para os dois, né? É isso. Sendo que um dos autos é entrada, os outros é saída. É o mesmo período. É bem semelhante, presidente. Acredito que seja possível, sim. Os argumentos são bem... Há um outro artigo diferente, mas é possível sim fazer o relato conjunto. Fazendo o destaque necessário, as observações de cada processo, né? Então, já concedo a palavra ao doutor Felipe Amaral, observando que julgamento de primeira instância foi pela procedência e a assessoria sugere a parcial procedência. Com a palavra, doutor Felipe Amaral. Presidente, colegas conselheiros, doutor Matheus, nosso procurador aqui sempre abrilhantando, né, a nossa sessão, doutora Evaneide. Colegas, essa infração foi lavrada por omissão, na verdade, por ausência de escrituração de notas fiscais, né, na entrada. Me refiro aqui, primeiramente, ao... Deixa eu só selecionar aqui, presidente. Os dois. Só um minuto. Pronto. O contribuinte, como já anunciado pelo presidente, empresa Max Frios Imóveis, né, e Armazéns Frigoríficos, né. O primeiro auto de infração, que é o 3607, ele trata de ausência de escrituração de notas fiscais em operações de entrada, né. Foi identificado, a infração foi resumida da seguinte forma, né? Falta de escrituração de documentos fiscais relativos a entradas em operações ou prestações amparadas por não incidência ou contempladas com a isenção incondicionada. Através da análise do laboratório fiscal, constatamos que a empresa deixou de registrar nos exercícios 2014 e 2015 notas fiscais de entrada, né? E apontou-se, nesse primeiro auto de infração, senhor presidente, como infringido o artigo 127 do decreto 24.569, e a aplicação da penalidade foi o artigo 126, né, por tratar-se de operações não tributadas, no percentual de 10% sobre as notas fiscais não escrituradas na EFD, né? Nas informações complementares, o fiscal esclarece que a ausência desse registro foi identificada justamente por análise das EFDs. E em ambos os processos, tanto no primeiro auto de infração, que é a omissão de escrituração na entrada, como na saída, foi aplicado o artigo 126. E na defesa, senhor presidente, a defesa do contribuinte, ela se baseia no fato de que somente com o advento da lei 16.258, 2017, houve alteração na lei 12.670 para acrescentar, né, tanto no 123.3G, como no parágrafo 1º do artigo 126, a expressão, né, o acréscimo da expressão na modalidade eletrônica.
Então, ele entende e apresenta isso como matéria de defesa, dizendo que, à época dos fatos, não havia uma penalidade específica para que fosse aplicada a penalidade por ausência de escrituração na FD. Ele relata que todas essas operações, essas notas fiscais, elas estão escrituradas em sua contabilidade, né, no livro diário. Descreve que na redação original do artigo 126, a referência que é feita, ele fala, eu vou até ler aqui a redação original, presidente, do parágrafo único do artigo 126, que reduz para 1%, que ele colocava assim, na original não, vigente à época dos fatos, né? A penalidade prevista no caput será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando estas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte, né? Somente com o advento dessa lei de 2017 é que foi inserido na parte final do artigo 126 a expressão ou transmitidas na FD do sujeito passivo. Então, a defesa do contribuinte ela é baseada justamente no fato de que, embora já a escrituração eletrônica ela já fosse obrigatória lá desde 2010, ele defende que não havia a legislação que previu a penalidade, ela somente foi inserida em 2017, de modo que não poderia retroagir. Então, ele, por ausência de uma penalidade típica, ele pede a improcedência do auto de infração. E, em pleito sucessivo, senhor presidente, ele pede que seja aplicado o parágrafo 1º do artigo 126, nessa redação que acabei de ler, pois essas operações, todas essas notas fiscais, tanto a de entrada como a de saída, elas estavam registradas, e ele acosta na defesa o livro diário, tá? É o livro que ele apresenta. Em julgamento de primeira instância, o julgador singular, ele afirma, ele nega, né, a procedência aos argumentos do contribuinte, sob o fundamento de que a inclusão desse termo na legislação, inclusão na modalidade eletrônica, não significaria dizer que somente a partir daquela data seria possível aplicar a penalidade por falta de escrituração fiscal. A obrigação, ela decorre de outros atos normativos, já era obrigatório para o contribuinte, e para todos os fins de direito é indicado como o livro próprio, né, que trata o próprio artigo 123, 3G. Então, na visão do julgamento de primeira instância, esse fundamento não prospera. E também, com relação à questão do parágrafo único, né, da redução, diz que, na verdade, não houve prova de que o contribuinte teria feito o registro dessas notas fiscais nos livros, no livro de entrada, né? Ele se limitou a fazer esses registros no livro diário, né? Tanto para saída como para entrada. Então, de uma forma ou de outra, não teria sido feito o registro no livro próprio. Por esse motivo, a ação foi julgada procedente, ação fiscal procedente. Vem aí o parecer da assessoria processual tributária, e que até concorda de que não seria o mais adequado a aplicação do artigo 126, porque há outros, né, de natureza ou de previsão mais específica. E ele cita aqui que, mesmo à época dos fatos, já estava vigente o artigo 123, 8L, né, que fala em omissão de informações e arquivos magnéticos e tal, e que previa uma multa equivalente a 5% do valor das operações, não inferior a 1.000 FIIs, né? Então, entende que já havia especificamente penalidade específica antes dessas alterações de 2017 e que, com o advento da alteração desse dispositivo, né, do 123.8L, com a alteração mais benéfica para o contribuinte, ele sugere aqui a aplicação da penalidade, né, 123.8L para 2% limitado a 1.000 FIIs. Isso tanto no caso do primeiro auto de infração, omissões de entrada, como omissões de saída. Senhor presidente, então, feito um breve relato, os argumentos são muito semelhantes, embora uns de entrada, outros de saída, e a base do contribuinte é justamente dizer que essas penalidades só foram inseridas na legislação, na nossa legislação, a partir de 2017, como foram anteriores, ele pede a improcedência, presidente. Obrigado, doutor Felipe. Da forma regimental, passa a palavra ao doutor Matheus Viana Neto.
Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros, doutora Eva Neide Duarte Vieira, nossa secretaríssima. Aqui nós temos uma discussão bem interessante, porque nós temos a falta de escrituração de documentos fiscais de saída e a falta de escrituração de documentos fiscais de entrada. Anteriormente, algum tempo atrás, nós tínhamos uma penalidade específica para falta de escrituração do documento fiscal de entrada e falta de documentação de saída de escrituração. Hoje nós não temos mais isso, nós temos só a falta de escrituração de documentos fiscais, que está sendo equiparada para fins de aplicação de sanção, aliás, como o parecerista fez, à disposição contida no artigo 123, 8L. Que o 8L, o que é que diz o 8L? Vou ler para os senhores só para lembrar. Omitir informações em arquivos eletrônicos ou neste formato da divergente dos constantes dos documentos fiscais. Pronto. Veja que aqui ele fala em omissão de informações em arquivos eletrônicos. Ele não se refere à entrada ou saída de mercadoria. Ele não se refere à aquisição de mercadoria ou venda de mercadoria. Ele fala em omissão. E foi utilizando esse raciocínio que o agente fiscal, que a consultoria então entendeu que o caso era de aplicação desse dispositivo, que são arquivos digitais, o contribuinte faz sua escrituração fiscal digital, e não escriturou as notas fiscais de entrada e nem escriturou as notas fiscais de saída. E o que ele fez? Omitiu informações. Essa é a conclusão. Em relação à nota fiscal de entrada, a Procuradoria não poderia se manifestar de outra forma, como tem se manifestando, no sentido de que o caso seria de aplicação do 3G. Né? Mas sabe que sempre tem sido perdedora nessa questão, porque o 8L seria mais benéfico, 123, 8L. E essa é a aplicação. E no 8L, omitir informações, esse conceito de omissão de informações estaria contido, inclusive, a falta de registro. A falta de registro seria uma omissão de informação. Mas me parece que, guardando coerência, a consultoria sugeriu a aplicação desse dispositivo para ambas as infrações. Está correto quanto a isso, o raciocínio desenvolvido pela consultoria está correto. Né? Aplicar o 8L, quer seja para entrada, quer seja para saídas. Com exceção da entrada, repita, a Procuradoria entende que o caso aí seria, sim, de aplicação do 3G. Quanto às demais questões suscitadas pelo contribuinte, me parece que devem ser afastadas. A infração é muito simples, não tem nenhuma complexidade. A única dificuldade que tem, se é que é dificuldade, é quanto à aplicação da sanção. Razão pela qual a Procuradoria, então, se manifesta em relação à entrada pela aplicação do 3G e na saída pela aplicação do 8L. Aí tem a questão da escrituração contábil, que nessa hipótese não há de ser aplicada, porque aí era ainda na época da redação anterior e quando a infração é posteriormente à modificação da legislação. Daí porque não há que se falar com uma minorante da escrituração fiscal, da escrituração contábil. É isso, senhor presidente. Só se permite, senhor presidente, só nessa parte da escrituração do doutor Matheus, ele pede o parágrafo primeiro, doutor Matheus, porque o auto ele foi lavrado pelo 126 caput, né? E ele diz, na redação originária, o 126, o parágrafo primeiro, que fala da redundante sobre o próprio tipo, né, que foi o auto de infração, de que ele fez a escrituração contábil. Então, pela redação do 126, aplicada pelo próprio fiscal, ele entende que teria direito a esse 1%. Agora, a contabilidade, o registro contábil que ele fez, foi no livro diário, né? Aí, ele que vê se esse seria o adequado ou não para essa finalidade. Pedido à parte, pelo que eu entendi, doutor Felipe, 126, parágrafo único, para os dois processos, não é isso? Ok. Doutora Helena Gomes com a palavra. Pediu a palavra, doutora Helena?
Me equivoquei. Não, senhor presidente, não, era só para chamar a atenção ao fato de que essas mercadorias, elas são sujeitas à substituição tributária, né? E, por isso, assim, no meu entendimento, com relação às operações de entrada, eu sempre me manifestei pela aplicação do artigo 123.3G, por entender ser específica o caso, e nesse caso eu combinaria com o caput do artigo 126, por tratar-se de mercadorias sujeitas à substituição tributária. Ok, doutora Helena. Processo em discussão. Mais alguma discussão? Senhor presidente, o primeiro, que é o 2018-08-158, nas cartas de entrada não lançadas na FD, 2014 e 2015. E o fiscal aplicou diretamente o 126 da Lei 12.670 por conta que a submissão tributária, o CAPT, 10%. O parecer da assessoria é aplicar o 123.8L da Lei 12.670, que é 2% do valor das operações limitadas a 1.000 FIIs. Mas, pelo que eu entendi, ele está pedindo o parágrafo... ele está dizendo que, como essa é 2014, 2015, ele quer que aplique a G da época da autuação, não é isso não, né? Que é o 126 parágrafo único, que é 1%, porque estão escrituradas. Isso. Aí tem que ver a questão da escrituração, se estava. Agora, assim, 1% do valor. Tem a questão aí, doutor Felipe, que o 8L, que é o que nós já aplicamos, ele é 2% limitado a 1.000 FIIs. Tem duas condições, né? Enquanto aplicar 1%, assim, sem saber que se estão efetivamente na contabilidade, mesmo que tivesse na contabilidade, teria que fazer o cálculo para ver qual seria a penalidade mais benéfica, né? Porque, às vezes, tem operação... Aqui, quando diz, assim, comprovado competente no lançamento contábil do aludido documento, né? Fazendo o cálculo a 1%, morreu, está terminado o cálculo. Lá o outro, você tem 2%, limitado a 1.000 FIIs. De repente, vários meses, você vai obedecer às 1.000 FIIs, ou o próprio 2% vai ser um valor bem inferior. Aí tinha que fazer esse levantamento para dizer qual é a mais benéfica para o contribuinte. É um trabalho, né? Mas eu acho que o correto é fazer o que nós estamos fazendo, por maioria, o 123.8L. Minha visão. Mesmo porque não está aprovado. Doutor William, o seu som não está chegando bem para mim, não. Talvez desligando a câmera melhora. Travou. Exatamente agora eu não consigo escutar. Talvez tirando a câmera melhora. Eu vou passar a palavra ao doutor Pierre e talvez restabelecer a comunicação, doutor William, que realmente não conseguimos ouvi-lo. Pelo menos para mim, não. Melhor desligar a câmera, doutor William. Agora... desligada? Pois cuidado para não aparecer como daquela vez. Pedro Jorge também parece que deu uma caidinha aí. Pedro Jorge saiu também, presidente. Então, doutor William, eu sugiro o senhor sair e entrar novamente na sessão, que está travada, que a sua imagem está travada, está congelada. Doutor Pierre vai aguardar os colegas retornarem, né? É melhor, né, presidente? Sim, sim. Sexta-feira. Já que o doutor Pierre está esperando, eu posso aproveitar e tirar uma dúvida? Doutor Felipe, o contribuinte ele apresentou só o livro, mas fez a demonstração de que os documentos estão registrados ou simplesmente apresentou o livro?
doutora Mônica, ele apresenta o livro, né? E efetivamente eu não consegui fazer essa checagem se cada um daqueles lançamentos está contido naquele livro diário, né? Não é o senhor que tem que fazer, na verdade. Mas ele trouxe um livro. Tem que mostrar, né? Ele não fez o cotejo direitinho. Essa nota fiscal está aqui, não fez. Está lá para, em tese, analisar. Mas, doutora Mônica, me parece só um esclarecimento, é que como a infração ocorreu posteriormente à modificação da legislação, então essa discussão acaba não sendo necessária, né? Necessária, porque Entendi. aí iríamos ter que retroagir, mas a retroação só ocorre quando a época do fato a norma era vigente. Entendi. Ora, a época do fato, a norma já não era mais vigente, já tinha outra, que é a redação atual. Razão pela qual a escrituração contábil... É o contrário. É o contrário, Matheus. Não, a redação atual fala só em escrituração fiscal. Não. Assim, fala atual. FD. A da época não fala em FD. Na época falava em escrituração fiscal ou contábil. Não, até que ele quer aplicar. A atual fala só em escrituração fiscal. Ele quer contábil. Pois é, aí a atual fala só em fiscal. A minorante não é aplicável caso ele tenha feito a escrituração contábil, é isso que eu quero dizer. Pelo menos a norma estabelece que a minorante é só naqueles casos em que houver escrituração fiscal, que acaba sendo até contraditório, porque se ele fez a escrituração fiscal, então não há sanção nenhuma. Mas não tinha o parágrafo primeiro anteriormente, doutor Matheus? O parágrafo primeiro da redação original, doutor Matheus, ele previa 1% se houvesse a escrituração contábil. É isso que ele quer dizer. Na época do fato, ele tinha escrituração contábil, então 1%. Doutor Felipe, talvez faça a leitura da redação. Está fácil aí? Tá. A redação originária, né? A que o contribuinte solicita e anterior à mudança. Vou pegar aqui. Doutor William, retomou? Consegue nos ouvir? Eu posso ler? Pode. É bom que nós testamos aí o seu... Artigo 126. As infrações decorrentes de operação com mercadoria e prestação de serviços tributados por regime de inscrição tributária, aqui eu leio o parágrafo 1, né? A penalidade prevista no CAP será reduzida para 1% do valor das operações ou prestações quando essas estiverem regularmente escrituradas nos livros fiscais ou contábeis do contribuinte. Essa é a redação originária da época dos fatos, não é isso? Ela foi alterada em 2017. Aí na redação atual, doutor Matheus, aí foi suprimida a parte do contábil, né? Isso. Não tem mais a previsão, mas na época tinha, ele quer aplicar a regra antiga. Na época? Não, a infração não é de... Estava olhando aqui, a infração não é de 2014. Isso. E a mudança... Em 2014, vigia a redação que o doutor William acabou de ler, que foi introduzida pela Lei 13.418 de 2003. Nessa redação da época dos fatos, previa que o registro contábil faria com que a multa fosse de 1%. Em 2017, é que essa possibilidade ela foi afastada. A partir de 2017, o registro contábil não mais enseja a multa de 1%, somente o registro fiscal no FD. É porque, você tem razão, me desculpe, é porque eu estava vendo as anotações só após o artigo 126, que tem aqui no texto, que a anotação que tem anterior é que faz referência à alteração, que foi no dia 9 de 6 de 2017. É isso mesmo. Ok. Não, aí nesse caso há de ser aplicado a norma vigente, mais benéfica, da ocorrência dos fatos, claro. Tem essa questão que o doutor... A nota anterior, antes do artigo do 126. Eu só tinha visto as alterações posteriores ao artigo 126. Ok, é aplicável, não tem dúvida. Aí restaria, então, a indagação, me permite, senhor presidente, só para concluir o raciocínio, já que eu estou com o microfone aberto, restaria, então, verificar se aquele documento efetivamente foi escriturado na contabilidade. O livro diário é um livro contábil. O livro caixa é um livro contábil. Auxiliar. Então, eu teria que só verificar isso, né? E aí é um trabalho que, me parece, não pode ser feito pelo conselheiro, porque não é uma nota fiscal, são várias notas fiscais. Isso torna dificultoso
é um trabalho que deve ser realizado através de uma diligência. Isso se for para aplicar a minorante. Se for para aplicar uma minorante ainda que vale a pena, que seria a aplicação direta do artigo 123.8L, e me parece que essa é mais benéfica, então ficaria desnecessária a diligência. É esse o raciocínio desenvolvido pela Procuradoria, senhor presidente. Tanto para a entrada como a saída, doutor Matheus? Isso. Apesar de que, como eu disse, né, eu sei que sou perdedor no caso das entradas, mas seria o caso, sim, né, o raciocínio lógico, aplicar-se a norma mais benéfica, tanto para a entrada quanto para a saída, que é de 123.8L. Ok, doutor Matheus. Pela ordem, doutor Pierre está inscrito. Presidente, o doutor Felipe, que é relator, ele quer falar alguma coisa? Vai que ele fala. Presidente, só nessa questão que o doutor Matheus colocou, o doutor William suscitou isso e realmente é uma preocupação minha, se for aplicar a pena mais benéfica, né? Não necessariamente o 123.8L vai ser mais benéfico, embora ele tenha um limitador, em determinado mês pode ser que 1% sobre as operações seja menos que 1.000 FIIs, né? Aí realmente teria que fazer todo esse levantamento. Mas pelo que eu estou vendo, realmente o 23.8L vai ser mais benéfico em todos os períodos, embora não tenha essa certeza agora aqui. Doutor Felipe, normalmente nós temos decidido aplicar, pelo menos nos últimos processos, 123.8L limitado a 1.000 FIIs, né? Quer dizer, destacando exatamente que esse cálculo vai ser feito pelo conselheiro e respeitando exatamente o texto legal, né? Esse limite de 1.000 FIIs por período. Então, as últimas decisões foram nesse sentido, né? Doutor Pierre, ainda quer Obrigado, senhor presidente. Sim, quero sim. A multa aplicada foi de 10%, né, o que dá R$23 mil. 1% daria 2.300. É uma conclusão lógica, né? É muito menor do que 1.000 FIIs, viu? Mas é porque o de saída o valor é bem maior, Pierre. É 1 milhão. Estou falando de entrada. Estou falando de entrada, que é o primeiro. Estou falando de entrada. Certo? Estou falando de entrada. Então, se for o caso, vamos julgar os dois separadamente. Me parece o seguinte. Veja bem. O fiscal não autorou produção de entrada, que é o normal quando é produto por substituição tributária, porque se cobra o ICMS. Então, eu gostaria de, assim, o que eu estou pensando aqui? Eu acho lógico que o contribuinte tem escriturado, senão ele seria a omissão de entrada e cobraria o ICMS. Como é um produto sujeito à substituição tributária e ele não está cobrando ICMS, está cobrando só a falta de informação na FD, né? Me parece uma conclusão lógica que foi contabilizado. Senão a fiscalização teria cobrado a omissão de entrada e cobraria o ICMS. Não é. Então, eu parto do pressuposto que realmente ele está contabilizado, certo? Dentro desse caso, neste primeiro auto, a mais benéfica seria o parágrafo 1º. Então, no primeiro auto, eu entendo que 1% está patente, entre os valores expostos aqui, que ele é menor do que o 123.8L, né? Seria mais benéfico. Então, eu votaria por essa aplicação direta no primeiro do 126, parágrafo primeiro, de acordo com a redação originária, anterior, 2003. É só isso. Doutora Mônica, com a palavra. Eu só não entendi a questão de estar patentemente escriturado na contabilidade, quais são as provas nos autos que fazem com que o doutor Pierre chegue a essa conclusão patente de que está escriturado na contabilidade, porque o contribuinte ele não demonstra, né? Ele realmente apresenta apenas o livro contábil. O fato de não haver uma autuação não quer dizer que ela não tenha havido a omissão, né? Então, assim, o contribuinte apresenta uma contabilidade e ele não se dá nem realmente ao trabalho de demonstrar, fazer o cruzamento dessas informações. Eu acho que a própria
prova realmente trazida também pelo contribuinte não é suficiente para que a gente possa chegar a essa conclusão de que nenhum documento ele diz, olha, a título de demonstração, alguns desses documentos estão escriturados na minha contabilidade. Nem isso ele faz. Né? Então, acho realmente é uma conclusão extremamente precária para que a gente chegue, né, e possa afirmar, né, a fim de redução de um valor, né, pecuniário, assim, de uma multa, para que a gente possa afirmar. Né? Eu acho, assim, realmente eu penso nesse sentido. Obrigado, doutora Mônica. Doutor Pierre. Eu concordo com a doutora Mônica, realmente não tem uma prova, não. Então, aqui o caso, eu entendo, existe um grande indício no meu entendimento, haja vista a falta de cobrança do ICMS substituição pelo fiscal, né? Então, sugiro, então, no caso, uma perícia para verificar a prova apostada nos autos, que é o livro contábil, para ver se consta, né? Aí nós veremos claramente o erro da fiscalização, né? Deixou de autuar o contribuinte para substituição tributária, né? Mas teríamos a verdade material, né? Então, se for o caso, a doutora Mônica concordar, e os demais conselheiros, volta para a perícia e ver se está ou não escriturado na prova apresentada pelo contribuinte, na busca da verdade material. Pela ordem, doutor William me pediu a palavra. Sim, senhor presidente. É do auto de fração, que é deixar de escriturar documentos fiscais de entrada, não é isso? O auto de fração 158, e o conselheiro Pierre disse, não, esse auto de fração aí, já que ele não cobrou o ICMS, é porque está escriturado. Eu entendi mais ou menos assim. Mas aqui, o artigo 126, eu estou olhando só aqui o auto de fração, pelo que está no auto, não foi por conta de ser submissão tributária, não, pelo menos pelo auto, né? É porque as mercadorias, né, estavam amparadas por não incidência ou isenção incondicionada, não é submissão tributária, não. Então, não teria, né, partir para esse pressuposto que for escriturada, porque submissão tributária, né, ele teria cobrado o ICMS, ele não cobrou por isso. Eu estou olhando apenas o auto. E também aqui... Mas... Desculpe, doutor William, eu acho que alguém tinha falado de substituição, não sei de onde eu tirei essa substituição, então. Mais algo a acrescentar, doutor William? Só isso, senhor presidente. Ok. Doutor Felipe... Desculpa, senhor presidente, doutor Pierre, eu que tinha falado em substituição tributária, porque uma empresa é um frigorífico, né? Uma empresa que comercializa carnes. E a saída fala claramente. Que no caso é produto sujeito à substituição tributária. E o auto de saída fala claramente que todos os produtos são substituição. Ele não fala no primeiro, mas Isso, por isso eu entendi que se tratava, sim, de produto sujeito à substituição tributária, e por isso o fiscal teria cobrado somente a multa. Ok. Mais algum conselheiro quer se manifestar? Doutor Felipe Amaral, nós vamos ter que fazer o julgamento em separado, né? Assim, as decisões, o primeiro processo, 3607, 2018, que trata da falta de estruturação no fiscal de entrada. Pelo menos o sentimento, aí eu ouvi com a decisão, se para a perícia, enfim, a decisão do conselheiro julgador. Senhor presidente, acho que a diferença vai dar tão pouco para a gente caminhar esse processo para a perícia, né? Trabalhão, Doutor Felipe, ele pediu perícia, o contribuinte? Pediu não. Só uma questão de ordem, não é questão do contribuinte pedir. Foi suscitado, inclusive o doutor Pierre colocou que seria o caso. Está sendo discutido se é o caso ou não de uma perícia para esclarecer as dúvidas que foram apontadas aqui. É porque ele pede a aplicação, ele diz que o registro contábil existe, apresenta o livro, aí se essa apuração é fácil ou difícil, é algo que na instrução também é matéria, né? Então, nesse sentido, senhor presidente, para fins de verificarmos, né, se houve ou não escrituração, se essas notas estão ou não escrituradas na contabilidade, sugiro baixar o processo para perícia, para que seja feita essa análise.
Tá, e só destacando, senhores, até para esclarecer esse ponto, inclusive a doutora Mônica mencionou, o simples fato dele relacionar ou anexar o diário, teríamos que verificar se de fato foram as notas fiscais elencadas pelo agente fiscal, estão realmente escrituradas no livro diário, como indica o contribuinte. A partir daí, tomar a decisão, aplicar ou não o 116, parágrafo único. Doutor William Falcão levantou a mão. Com a palavra. Rapidinho, senhor presidente. É porque, assim, até para efeito de cálculo, eu estava procurando aqui no WebDrive essa relação das notas fiscais e eu não encontrei. Só para eu verificar onde é que está as notas fiscais, a relação. Mas tem, doutor William, deixa eu... Tem um CD. Não, aqui, CD não, ele tá só para rapidinho. Ele está elencado. Ó, no de saída, que são vários, o documentos probatórios. A partir das folhas 8. Ele elenca... Ao de entrada, ele junta as notas fiscais. Junta as notas. Ele não elenca, não. Ele é nota por nota. Teria que ver nota por nota. Não são tantas. Não são tantas, mas... Só para esclarecer. Processo 3607, nota fiscal de entrada. Acusação em falta de instruração. Contribuinte em sua defesa, seu recurso anexo ao livro diário. A proposta ou a indicação é verificar, os relatores, verificar se as notas fiscais anexadas, que não foram escrituradas, segundo a acusação, né, na FD, estão registradas na contabilidade, no caso específico, livro diário. É essa a proposta, doutor Felipe? Sim. Eu indago algum voto em sentido contrário ao pedido de perícia ou diligência? Sim, senhor presidente. Não, eu acho que, no caso, a empresa teria que ter comprovado realmente essa escrituração contábil. Então, só a apresentação dessas... Eu me manifesto... nós estamos produzindo prova em favor, vamos fazendo um trabalho que era da própria defesa. Então, eu me manifesto contrariamente ao encaminhamento da perícia. Mais algum voto em sentido contrário? Nesse mesmo sentido, senhor presidente. Contrariamente, doutora Helena e a doutora Mônica. Mais algum voto em sentido contrário? Pois é, senhor presidente. Foi que nem eu disse, o contribuinte não comprovou a escrituração, né? Ele anexou, doutor Está aí anexado? Diário. Ele anexou o livro diário. A dúvida é exatamente essa. Eu vi o diário e o doutor Felipe conseguiu ver, não, se estão lá. São muitas notas, né? Não tem como identificar. O de saída são mais de 100 notas, eu acho. Então, se ele escriturou o livro diário, que foi dito no começo, apenas o conselheiro não conseguiu fazer essa análise pela quantidade, e isso é plenamente aceitável, eu entendo que tem que mandar verificar mesmo se estão escrituradas lá, caso, né, porque até foi decidido que vai aplicar a legislação na época, gente, né, de fato. Só destacando, senhores, a defesa alega que as notas estão escrituradas na contabilidade, no livro diário, e pede a aplicação da 126, parágrafo único. Então, é um direito, cabe a nós decidirmos se... Na verdade, isso deveria ter sido feito pelo próprio fiscal, né, presidente? Quando foi fazer a autuação, verificar se estava ou não a contabilidade para aplicar a penalidade correta. O contribuinte corrige o erro do fiscal, apresenta o livro e cabe realmente aqui a análise. Ok, então, voto contrário à diligência, doutora Helena e doutora Mônica. Isso para o processo de número 3607, que trata das notas de entrada. Para as notas de saída, doutor Felipe, o processo 3608-2018, também o senhor vai indicar, sugerir a realização do trabalho pericial? Da mesma forma, senhor presidente. Muito embora, aqui eu também não tenho como saber se o 8L já fosse mais benéfico, não seria necessário, né? Okay. Mas eu também não tenho como fazer esse cálculo, então... Felipe, essa análise... Pois não. São 2 anos, né? Sim. Pronto. A grosso modo, o FII de 2014 é 2.001 quebrado, 2.500, e a 2015, 2.700. Multiplique por 12, cada uma, certo? Vai dar aí em torno de R$50 mil. Já 1% de 1 milhão vai dar 100 mil. Assim, eu sei que pode ser que tenha um mês que dê diferente. Só a questão da... Assim, entendi. Prorata, 8L seria menor. Doutor Felipe destacou um ponto, né, que são muitas notas fiscais. Eu não sei se ele terá condições de fazer esse trabalho mais detalhado. O que o doutor Pierre está colocando, presidente, é que se aplicar o limitador, né, só o limitador, durante esses meses, já vai ser mais benéfico do que aplicar 1% de cara, né, Pierre? Seria isso.
Então, esse cálculo, presidente, dos meses eu consigo fazer, tá? Ok. Eu não consigo fazer o cotejo contra a escrituração, mas para fim de cálculo, então, dessa forma, realmente, nesse caso, senhor presidente, eu concordo aí com esse raciocínio matemático aí do Dr. Pierre, é possível verificar que o 8L seria, sim, mais benéfico do que o próprio parágrafo 1º do artigo 126. Então, nesse caso, voto pelo provimento do recurso para fins de julgar parcialmente procedente a ação fiscal, alterando a penalidade para o 123 8L, 2% limitado a 1.000 FIIs. Ok, isso para operação de saída. Para operação de saída. Eu já sei que há divergência, então vou colher os votos aqui. Doutor Felipe já votou favorável, 138L, limitado a 1.000 FIIs. Doutor Pierre, como vota? Com o relator, senhor presidente. Felipe, doutor Pierre, doutor William Falcão. Com o relator, 8L. Doutora Helena. Eu vou acompanhar o relator. Doutora Helena. Doutora Mônica. Acompanho, presidente. Que surpresa. Não é saída, presidente? Saída, presidente. Saída A nossa divergência é só com relação às entradas. Tudo bem, daí eu ter solicitado, ter feito voto em apartado, mas tudo bem. Ok, operação de saída, 138L, decisão unânime. Esta decisão para... Presidente, eu não votei não, presidente. Você não tem direito a votar, não. Desculpe, doutor Pedro. Perdão, doutor Pedro. Doutor Pedro Jorge, com a palavra. Com o relator, presidente, com o relator. Desculpe, doutor Pedro. Decisão unânime. Vamos adiante, temos o último processo da pauta, 3704/2018, audifração 2018-07256, recorrente, comercial Jonoca, Eireli Microempresa, recorrido, sai julgamento de primeira instância, doutor William Falcão é o conselheiro, o relator, a indicação de procedência em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. É um equívoco aqui na digitação, procedente também. Doutor Falcão, com a palavra. William. Obrigado, senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, só para iniciar esse equívoco, realmente no parecer, ele diz assim, suposto apenas pelo conhecimento do recurso ordinário para negar-lhe provimento e confirmar o julgamento de primeira instância pela parcial procedência do auto de infração. Mas o julgamento de primeira instância foi pela procedência. Realmente, eu fui colocado aqui na pauta, parcial procedente, né? Mas ele, na verdade, ele fala em parcial procedência, mas ele está confirmando o julgamento de primeira instância pela procedência. O auto de infração, anunciado e hora em julgamento, se refere a deixar de escriturar na FD 3.448 notas. 3.448 notas fiscais eletrônicas de entrada de mercadoria nos exercícios no período de julho de 2016 a dezembro de 2017. Os artigos infringidos é o 276, G, inciso 1, decreto 24.569/97, está aqui no auto de infração. O 276A, também do mesmo decreto, do regulamento ICMS. A penalidade sugerida, 123.3G da Lei 12.670/96. A multa, 3G aqui, 10% sobre a base de cálculo. A base de cálculo é 32 milhões, não está no auto de infração, mas está lá na frente, na informação. 32.060.587,65, que é o total das notas não escrituradas, não registradas. 10% dá R$ 3.206.058,76. A empresa que fica aqui lá na Granja Portugal, em Fortaleza, na Cial Jonoca. Pois bem, na informação complementar, ele diz que a empresa está cadastrada no regime normal de recolhimento desde janeiro de 2016, enquadrado no CNAE 4712, sem que é o comércio varejista de mercadorias em geral, com a predominância dos produtos alimentícios. Está ativo, né, com o início das atividades desde 25 de julho de 2015. Foi emitido um termo de intimação solicitando a ele a comprovação da escrituração na FD das 3.498 notas fiscais. Emitiu notas fiscais, estão colocadas aqui, em documentos probatórios, mas
com certeza os senhores terão, nem eu tive imensa dificuldade de ver, até na planilha lá do CD, muita difícil. Dá para ver, mas com certa dificuldade. Agora, digitalizado aqui está difícil. Foram excluídos do levantamento fiscal 50 notas fiscais relativas ao exercício 2015, período em que a empresa pertencia ao regime de recolhimento normal. 50 notas de 2015 ele retirou, só está colocando essa de julho de 2016 em diante. A defesa é bem simples, quem tiver no WebDrive dá para verificar, bastante simples a defesa, onde ele alega a nulidade do auto de infração em face de haver entregue para a Cefaz, durante o período fiscalizado, julho de 2016 a 2016, a FD devidamente escriturada. O cumprimento das entregas dos arquivos magnéticos foi efetuado através do sistema de SPED, que nos exige a FD, escrituração fiscal digital, conforme extrato apensa esta defesa. Fala que está apensa a defesa, mas não tem esse documento apenso. Descabe o auto de infração, já que houve a falta de atenção do fiscal em observar que todos os expedientes estavam entregues, todos com movimentação em seus prazos, de acordo com os procedimentos de crítica do sistema, que só passa se a FD estiver devidamente preenchida. Arquivos do expedite só entram sem informação do FD se for absolutamente sem movimento, que não é o nosso caso. Somente isso, e assinou aqui o Josenildo Inácio Jonoca. O julgamento singular não acolheu o julgamento da defesa, de que houve erro do fiscal, pois toda a movimentação da empresa ocorreu acobertada por nota fiscal, né, e todas as notas fiscais foram escrituradas. O contribuinte não trouxe provas que efetuou a escrituração das notas fiscais. Então, ele ingressou com recurso ordinário, conformado com a infração, e ele ratifica o mesmo fato que disse na defesa. Foi emitido o parecer 323/2020, que manifestou entendimento pela parcial procedência em face da aplicação do artigo 123, 3G da Lei 12.670, né, com nova redação. Aí aplicou o parecer aqui 10%. Em síntese, senhor presidente, é o relato da infração. Doutor William, só um esclarecimento. Ele fala em nulidade, mas confunde mais com improcedência, né? Tem algum... É isso não, mesmo? Eu não entendi assim a nulidade, não. Não há nenhum argumento assim, de Sim, provas, cessamento. Não, ele fala assim, ele anega a nulidade do auto de infração em face de haver entregue, você faz a documentação. Então seria mais na verdade, improcedência. O que o presidente está dizendo é mérito. Não é a nulidade pelo erro, não. Ele diz assim, o fiscal errou, porque não viu que eu entreguei e estavam todas escrituradas. Então, é um pedido que, na verdade, é de mérito, a improcedência do seu. Por isso que eu não chamei a atenção aqui nos meus escritos por nulidade propriamente dita, por algum erro, alguma falha. Perfeito. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Viana Neto, representante da PGE. Muito bem, senhor presidente. São muitas notas fiscais que esse contribuinte deixou de escriturar, 3.000 e poucas notas fiscais. É um desacerto danado aí. Mas é isso mesmo. O agente fiscal constatou e há de ser aplicada a sanção prevista na legislação. E, nesse caso aí, a Procuradoria, como vem se manifestando, afastado o argumento dele de que teria enviado essas informações para a Cefaz, é de procedência aliás, parcial procedência da acusação, porque são retiradas algumas notas fiscais, 50 notas fiscais que foram excluídas. E a aplicação da sanção sugerida pelo agente fiscal, mantendo o entendimento já reiterado em outras sessões, pela aplicação do 3G. É nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, sem mais delongas, senhor presidente. Obrigado, doutor Matheus. Doutor William, só uma explicação, essa questão da parcial, é isso mesmo, da notas excluídas? Eu não entendi.
50 notas fiscais que foram excluídas? Na verdade, o contribuinte só autuou 3.498 notas. Ele verificou que tinham 15 notas, mas era o exercício de 2015. Aí ele essas notas ele, vamos dizer, deixou para lá. São 3.498 notas efetivamente não escrituradas. As 15 ele disse que tirou, não levou essas 15 em consideração. O autuante. Do ano de 2015. O autuante, né? O próprio autuante diz isso, não colocou. A primeira nota que consta na relação dele está aqui, a nota de 2015. Ele coloca na relação as notas de 2015. Ó. A primeira é a 11.5450. Mas ele não efetuou a auto-infração para essas notas de 2015. A decisão é de procedência, né? Tanto do julgamento como do parecer. Não é isso, doutor William? É só esclarecimento. Não, a leitura que eu tinha feito, senhor presidente, foi do relato em que foi o próprio agente que fez a exclusão das 50 notas fiscais. Foi o agente autuante. Foi ele. Não o julgador, que eu fiz uma ligeira confusão. É só isso. Ok. Esclarecido, então, esse ponto, processo em discussão. Semelhante a um processo... O julgador aplicou o 123.3G, a multa de 10%. A primeira instância, daqui a decisão, julgado objetivo, doutor Sérgio André Cavalcante, e aplica 10%, que é a mesma multa sugerida no auto de infração, 3.206.000. Agora, o parecer, já deu problema no outro, tem nesse aqui também. O parecer, ele não faz cálculo nenhum, mas ele diz assim no final. Ele diz no final assim. Inclusive, ele está trazendo aqui o 8L, fazendo um paradigma entre o 3G e o 8L, e transcreve os artigos, né? No final, ele conclui assim: isto posto apenas pelo conhecimento do recurso ordinário para negar de provimento e confirmar o julgamento de primeira instância pela parcial procedência do auto de infração. O mesmo erro que teve no outro. Ele está dizendo parcial procedência. Aqui, ó. Pela parcial procedência do auto de infração. Mas não é pela procedência, pelo que eu digo, que ele está dizendo para confirmar o julgamento de primeira instância, que foi procedência. Ok, só o finalzinho aí que ele aqui é um equívoco, né? Então, só relembrando, é o 133G no auto de infração, no autuante, julgador e parecer. É isso, Júlio? Pronto. Okay. Agora, pode ir já para informar? Processo em discussão. Senhor presidente, efetivamente são 3.498 notas fiscais. O fiscal colocou em ordem mensal, sem fazer o somatório, que é feito o somatório, era nota 10, mas não fez. Mas aí a gente vai pegar lá o CD e tentar fazer, porque eu aplico o 8L, né? Vou pelo 8L. Então fica bem mais fácil fazer. Agora, o contribuinte está inconformado, dizendo, eu entreguei. Eu fui fazer esse levantamento e verifiquei, assim, só um exemplo, para esclarecimento. No mês de janeiro de 2017, ele entregou, foi incorporado no dia 12 de abril de 2017. Foi incorporado? Foi. Mas não tem uma nota registrada lá. A gente coloca período de 10, no máximo 10 dias, né? Todos sabem que a gente procura 10 dias, nada. Aí fui no período seguinte, nada, não tem nada. Só que quando foi no dia 29 de março de 2021, veja bem, olha as datas. Ele declarou a de janeiro de 2017 no dia 12 de abril de 2017. Não tinha nada. A de fevereiro de 2007, ele fez no dia 24 de abril de 2017. Também verifiquei, nada declarado. E aí foi. Há alguns meses que tinha alguma coisa declarada, pouquinho. O fiscal iniciou a ação fiscal no dia, termo de início, 25 de janeiro de 2018, com ciência no dia 26 de janeiro de 2018. Ele fez em 2018. Ele foi consultar as FD dele e verificou que notas não estavam escrituradas. Aliás, foi o laboratório que repassou para ele, né? Aí não estavam escrituradas. Só que o contribuinte retificou em 29 de março de 2021. Não foi nem quando estava ainda sob ação fiscal em 2018, só em 2021. Ele retificou. Eu observei, também não estava escriturada essa retificação. Então, alcançando, né? Em janeiro, quando foi no dia 31 de março, 2 dias depois, 29, 30, 31 de março, ele retificou de novo. Aí sim,
nessa do dia 31 de março de 2021, as notas estão todas escrituradas. As notas que estão lançadas, cobradas no ato de infração em 2018, aí ele escriturou. E assim foi repetido. Fevereiro, fez a inclusão em 24 de abril de 2017, nenhuma nota. Aí ele fez a retificação no dia 29 de março de 2021. Aí dessa vez deu certo, porque a janeiro não deu, fez a segunda não deu certo, fez a terceira deu certo. Aí então estão todas as notas escrituradas. E aí foi março, abril, maio. Assim, realmente, quando o fiscal foi fazer o levantamento, não estavam escrituradas. Ele só veio escriturar somente... Teve meses que ele fez, por exemplo, o mês de junho, fiscalizou em 2018 a ação fiscal, mas o junho deu alguma coisa lá que eles perceberam e em 2020 ele retificou. Elas estão escrituradas em junho. O mês de junho foi incluída a FD em 27 de junho de 2017, né? Que é junho de 2017. Mas não tinha nada. Tinha, mas não, as nossas fiscais aqui estavam fora. Quando foi em 26 de novembro de 2020, ele fez uma retificação. Mas aí incorporou as que estão cobradas agora. Aí não tinha mais jeito, porque a ação foi feita em 2018. É isso. Só para dar essa informação. Ok, doutor William, só para esclarecer, né? Mais algum conselheiro quer discutir o processo, análise? Então vamos à votação, né? Doutor Falcão, como vota? Senhor presidente, eu conheço do recurso do parcial provimento para reformar a decisão condenatória de primeira instância de procedência para parcial procedência, aplicando ao caso a penalidade prevista no 123.8L, da Lei 12.670, que foi redação dada pela Lei 16.258, de 2017. Ok, doutor William, vai ser limitado a 1.000 FIIs. Operações mensais limitadas a 1.000 FIIs. Perfeito. Conhecemos os votos aqui dos conselheiros, mas vamos lá. Doutor William, 123.8L. Doutora Helena. Eu abro a divergência e manifesto pela procedência nos termos da autuação. Ok. Doutora Mônica. Por tratar-se de mercadoria, falta de escrituração nas cargas de entrada. Ok. Doutora Mônica. Com a primeira divergente. Doutor Pedro Jorge. Com o relator, presidente. Doutor Pedro Jorge. Doutor Felipe Amaral. O relator, presidente. Doutor Pierre. Com o relator, senhor presidente. Então, esta Câmara, por maioria de votos, conhece do recurso da parcial provimento para modificar a decisão de procedência para parcial procedência, aplicando o 123.8L, limitado a 1.000 FIIs. Votos contrários, doutora Helena e doutora Mônica, que votaram pela aplicação do 123.3G, ou seja, decisão de acordo com o julgamento, parecer e manifestação da outra Procuradoria do Estado. Esta decisão, concluímos a nossa pauta, entretanto, teremos que fazer a nossa ata. Então, são 10 horas e 36 minutos, surgiu um intervalo de 5 minutos e retornaremos com a ata já pronta, né, para ser lida e já convocação para mês de outubro, dia 13 de outubro. Doutor Pedro já falou anteriormente que vai ter que se ausentar, não ficará para esse segundo momento. Então, já agradeço a sua participação e até o mês de outubro. Doutor Pedro. Obrigado, meu presidente. Um abraço aí a todos. Viu? Um abraço. Então, 5 minutos de intervalo. Bom descanso, doutor Pedro. Mas agora não é para descansar, não.